Se você olha para o audiovisual e você acha que está tudo certo, o que eu vou dizer aqui pode ser que gere um certo incômodo. É que eu acredito que o audiovisual está começando a virar bagunça. O mês de março foi o mês que eu mais produzi, e na verdade a gente produziu, e quando eu falo a gente, eu tô falando eu e Wesley como produtora. Para quem acompanhou os vlogs passados, viu que a gente tava nesse processo de construção de uma produtora. Então, a gente está documentando como que é esse processo, a gente está documentando como que a gente está fazendo, como que a gente está prospectando o cliente, enfim. São coisas que a gente está querendo compartilhar com vocês para que de alguma forma seja útil. Só que o mês de março a gente não conseguiu se aprofundar tanto nesse formato porque a gente estava com bastante entregável. Então a gente fez cobertura de um evento de harmonização facial, Edição Brasil, que inclusive abriu portas para a gente fazer um trabalho na gringa, então vai ser o nosso primeiro trabalho no exterior. A gente fez em paralelo um outro evento que também estava acontecendo junto com esse, que foi um cliente que entrou para a produtora. A gente produziu a campanha desse cliente, que assim, foram 2 campanhas que teve uma certa complexidade, a gente teve que viajar, enfim. Mas dentro disso também, a gente produziu alguns projetos de freela, porque a gente não tem vergonha de falar isso aqui, trocar ideia sobre isso, que enquanto a produtora não está ganhando a tração que a gente espera, né, a gente está trabalhando e tudo mais, mas ainda ela está ganhando forma, a gente precisa fazer dinheiro. Então a gente ainda faz projetos de freela. E dentro desse volume de material, a gente começou a perceber um padrão que a gente começou a ficar incomodado. E qual que é esse padrão? É que os profissionais do audiovisual, né, na sua grande maioria, não estou falando que todos são, mas eu começo a perceber que uma parcela dos profissionais estão começando a ficar no modo padrão, estão começando a ficar no modo automático. E falando as claras aqui para todo mundo, é que tá começando a ficar no modo foda-se. E quando eu falo no modo foda-se, é o quê? É o cara pega a câmera, vai lá, grava e edita e tipo, tá pronto, tá entregue. O cara não tem processo, o cara não tem consistência, o cara não tem padrão naquilo que ele faz. E isso pro cara é o suficiente. Ele entrega de qualquer jeito, ele grava de qualquer jeito e tá entregue. O cara não domina o básico que tem que ser feito. O que é o básico que tem que ser feito? É aquilo que você tem que aprender desde que você quis entrar no mercado audiovisual. Então assim, esse aqui é um dos motivos pelos quais eu resolvi gravar esse vídeo. Então se você não tem controle, se você não tem processo, na verdade, você não tem controle. E se você não tem controle, você depende muito da sorte para que a coisa aconteça. Então você depende que o cliente seja fácil. Então o entregável do cliente tem que ser fácil, porque aí eu faço de qualquer jeito e tá tudo certo. Você depende que o dia seja bom. Então, cara, se você pegar um dia que o audiovisual é assim e vai ser assim sempre, vai ter dia que vai estar bom, mas vai ter dia que vai estar ruim. Você vai ter que improvisar. Só que dentro desse improviso, se você não tiver um processo bem claro, adivinha só o que vai acontecer? Você vai se queimar. E você vai se queimar muito feio. Outra coisa que acontece muito, depende que tudo dê certo. Acabei de falar, vai ter dia que não vai dar certo. E aí você tem que o quê? Você tem que se sustentar em algo que seja muito mais sólido do que você depender somente da sorte. Então assim, quem depende muito da sorte no audiovisual, uma hora vai quebrar. Então não seja esse tipo de profissional, porque a gente está percebendo que cada vez mais o mercado, pelo menos a boa parte dos profissionais, não estou falando que todos são assim, mas que uma parcela dos profissionais estão começando a seguir por esse caminho. Então assim, o mês de março deixou, para não se estender muito, que eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, é que o mês de março ele deixou claro algumas coisas a mais. Uma delas é que qualidade não é diferencial. Então se você achou que, nossa, eu vou pegar uma Red agora, eu vou ser o cara mais fodástico do mundo. Você não vai ser o cara mais fodástico do mundo, porque qualidade não virou mais um diferencial. Você deve e é obrigado agora a entregar qualidade. Ah, Epitácio, mas a minha câmera, ela não entrega qualidade. O que eu vou fazer? Eu acabei de falar. Você como profissional, você deve e você é obrigado a dominar aquilo que você tem como ferramenta. Você não adianta, minha câmera tem limitações, tudo bem.
Você buscou estudar as limitações da sua câmera? Você buscou entender as limitações da sua câmera? Quando eu comecei no audiovisual, eu comecei com a T7i, depois eu fui para um SL3. E ela tinha bastante limitações, só que eu sempre buscava estudar as limitações para que eu conseguisse suprir isso quando eu fosse fazer a gravação. Então, não adianta você falar que sua câmera tem limitação, que a sua câmera não entrega qualidade, se você não busca como que você supre essas deficiências da sua câmera. E outra coisa que também ficou muito claro nesse mês de março é que domínio técnico também não é diferencial. Você deve saber, você tem a obrigação de saber. Imagina, vamos imaginar comigo. Você vai no médico. Aí o médico, ele tem que te dar uma injeção. Aí chega lá na hora, o médico fala que ele não sabe dar a injeção. Como é que você vai ficar? Qual a cara que você vai ficar? Você vai ficar com cara de bunda. Porque um profissional que deveria saber fazer uma função, ele não está sabendo fazer da maneira que ele deveria saber. A mesma coisa é você. Você como profissional da área, eu não sei se você é diretor, eu não sei se você é editor, eu não sei se você é colorista, não faço a menor ideia. Videomaker, storymaker, eu não faço a menor ideia de qual quadro você se encaixa. Mas você tem a obrigação de ter o domínio técnico daquilo que você faz e esse domínio técnico ser expressado no seu trabalho. Então, o balanço de branco, que é o básico, por que você vai colocar no modo automático se você aprendeu a como fazer o balanço de branco? Por que você vai ficar utilizando de ferramentas pelas quais só mostra o amadorismo do seu trabalho ao invés de profissional? Então, assim, é algo que está acontecendo muito, é algo que está começando a ficar excessivo e, cara, isso começa a passar uma imagem muito clara. Começa a passar a imagem de desleixo, isso te torna cada vez mais um profissional substituível. Esse comportamento está cada vez mais tornando os profissionais descartáveis. É isso que está acontecendo. Então, se você quer realmente ter resultados duradouros, escreve isso que eu vou te falar aqui agora. Escreve isso e leva para o seu coração de maneira, assim, excepcionalmente aplicável. Que é o quê? Se você realmente quer as portas abertas, se você quer oportunidades a longo prazo, começa a tratar o audiovisual como processo. Então, o que você faz hoje, desde a captação à edição, como que você tem um processo definido para isso? O cliente chegou para você, como que você faz a pós-produção e como que você faz a produção disso? Como que você vai fazer os roteiros? Como que você hoje está na linha de edição? Como que é o seu processo de linha de edição? Se você vai gravar, como que é o seu processo de gravação? Entendeu o que eu estou falando? Se você vai delegar a função para alguém, como que é o seu processo de delegar a função para que a outra pessoa consiga fazer no mesmo nível de excelência que você faz hoje. Outra coisa que é muito importante é a construção de consistência. Não adianta você entregar um vídeo bom hoje e amanhã você entregar um vídeo mais ou menos. Ah, mas o cliente não é do mercado de cinema. Isso não é um problema. Não quer dizer que você não vai entregar qualidade só porque o cliente não é do ramo do cinema. Ah, mas eu não tenho que entregar algo cinematográfico porque o cliente nem olha para isso. Cara, isso vai fazer um impacto profissional na sua vida. A forma que você entrega o seu trabalho tem sempre que ser pensado em ser apresentado para o próximo cliente, porque aí você entende que tudo que você faz, você vai fazer com excelência. Você vai fazer pensando que, cara, eu vou sempre estar um passo à frente e eu vou sempre ter uma porta aberta, porque eu sempre garanto a qualidade do trabalho. Então, assim, pare de tratar isso como algo improvisado. Pare de tratar o audiovisual como algo de piloto automático. Vamos fazer no modo padrão. Pô, vamos deixar, mano, vamos gravar aqui, vamos editar de qualquer jeito, vamos gravar de qualquer jeito, entregar de qualquer jeito, porque o cliente não é da área mesmo, então ele não vai nem saber o que a gente fez de errado. Mas assim, você está se queimando como profissional. Você está se queimando com possíveis oportunidades que você poderia pegar. Então, não faça isso, tá? Eu espero, assim, que eu tenha, de alguma forma, com esses aprendizados que eu peguei do mês de março, né? Janeiro, fevereiro e março até aqui. Eu espero que isso tenha te trazido um norte. Eu espero que, de fato, tenha te conscientizado de algumas coisas. E eu espero muito você no próximo vídeo. Deixa um comentário aqui do que você acha do assunto. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para os próximos conteúdos. Forte abraço, tamo junto e valeu!